Então, gente, eu prometi pra vocês que eu ia gravar um vídeo mostrando um passo a passo do, do Model Sheet, né? Que é aquelas aulas que a gente estava tendo durante essas 2 semanas, movimentando o personagem, né? Para fazer o estudo de como ele seria em várias posições. Então, para começar aqui, eu já deixei até um esboço bem clarinho, pra gente não demorar muito no vídeo. Então, como é que eu começo? Primeiro, eu faço o círculo da cabeça do personagem. Primeiro eu faço o círculo da cabeça do personagem. Depois que eu fiz o círculo, eu vou acrescentar o maxilar dele. É o queixozinho, né? Aqui a gente já tem o esboço da cabeça dele. Uma vez que eu tenho já o esboço da cabeça, eu posso já definir o tamanho do meu personagem. No exemplo que eu estou dando na aula, o personagem tem 3,5 cabeças. Então eu vou utilizar essa mesma medida para a gente fazer. E como é que a gente faz para saber a medida aqui? Você vai pegar a medida da cabeça, ó, essa medida da cabeça, e vai meio que multiplicar por 3 aqui, ó, né? Aí eu peguei a medida da cabeça, peguei e marquei aqui. Peguei a outra medida da cabeça, peguei e marquei aqui. Como é que eu vou fazer essa meia cabeça? É só você pegar aqui, ó, tentar identificar olhômetro mesmo, ó, onde seria a metade da cabeça. Fazer a mesma coisa. Peguei e vou, ó, marcar aqui. Então, o meu desenho, ele ficou, por enquanto, com o esboço da cabeça e esses risquinhos aqui. Esses risquinhos, depois vocês vão pegar a régua, né? Para facilitar, como eu tô fazendo várias posições numa mesma folha, isso facilita bastante. Depois vocês só pegarem a régua e fazerem a marcação. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer a marcação com a régua. Então eu pego a régua aqui, olha, e vou saber a medida certinha. Como é que eu vou fazer para fazer as linhazinhas, olha, pra gente aproveitar a mesma folha para fazer todas essas posições, frente, perfil, 3/4, 3/4, perfil de novo, e ainda tem a posição de costas. Mas como é que eu faço? Para eu marcar, aqui eu tenho a marcação do topo da cabeça, do queixo, essa marcação da segunda cabeça, a da terceira cabeça e da metade de uma cabeça. Então eu vou pegar aqui a régua e vou medir para saber qual é a distância dessa base daqui da folha até o topo da cabeça. Aqui deu 4,5, que eu estou usando a folha 3, e vou marcando, vou fazendo isso, ó, ao longo de toda a folha, ó, vou marcando. E assim, ó, eu vou fazendo os tracinhos para depois é só ligar os pontinhos, ó. Depois é só ligar os pontinhos, tá? É assim que vocês usam a régua, não é pegando a régua aleatoriamente e fazendo uma linha. A linha realmente vai ficar reta, só que ela pode ficar uma reta inclinada e isso a gente não quer. Ó, mesma coisa eu vou fazer aqui. Aqui deu 2 centímetros e 0,7. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou marcar e ó, ligo os pontos. E assim eu faço com cada linha dessa daqui. Aqui eu não vou ficar fazendo de todas porque já deixei pré-marcado, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E o desenho que é bom mesmo a gente não vai fazer, mas eu preciso explicar como vocês vão usar a régua. Porque muitos de vocês, por incrível que pareça, não sabem usar régua. Sempre quando for usar régua, tomem como parâmetro essa borda da folha, essa ou aqui, ó, as laterais da folha. Porque se vocês pegarem simplesmente a régua e botar aqui no meio e traçar, vai ficar torto.
tá? Isso é certo. Se vocês tomarem como referência as bordas, é muito difícil de ficar torto, porque essa página ela foi cortada com uma guilhotina e a guilhotina deixa certinho, né? Um alinhamento certinho. Tá. Então, só depois que eu fiz a cabeça, o maxilar e tracei as medidas do personagem, é que eu vou passar pro corpinho. Aqui eu deixei um espacinho, bem pouquinho, ó, para botar o pescoço do personagem, e aí eu vou começar a fazer a forma do corpinho dele, tá? Quanto mais simplificado for, melhor para você reproduzir, porque aqui a ideia é você padronizar a forma, porque padronizando você consegue reproduzir quantas vezes você quiser com mais facilidade. Ó, a forma do corpinho vai ficar meio assim, ó. Aí o ombrinho, eu faço círculo, na verdade um meio círculo, né? Ele não é um círculo certinho, ó. A mão, eu vou fazer só uma bolinha. E o bracinho, eu posso fazer como se fossem 2 cubos. Reparem que ele não está reto, ele está meio curvo. Aqui também não está reto, está meio curvo, tá? E reparem outra coisa também, a mão, ela fica aqui, ó, nessa altura. Só você comparar em que altura da cabeça, né, que a mãozinha se encaixa. A mãozinha se encaixa aqui, ó, logo depois da linha da segunda cabeça. E a perninha, eu vou dividir a perninha aqui em 2 partes. Até para quando vocês estudarem mais para frente a parte de anatomia e tudo mais, facilitar. Porque aqui é a parte da coxa, aqui o joelho. Tá aqui o esboço do meu primeiro bonequinho, tá? E agora, para fazer a mesma coisa, o mesmo bonequinho em outra posição, na posição de perfil, vou começar da mesma forma, ó. Vou fazer o círculo e o círculo tem que caber dentro da medida que a gente fez, hein? Se a gente separou essa área para fazer, tem que caber aqui dentro. Fiz o círculo, ó. O círculo não foi até aqui embaixo, mas ó, agora eu vou fazer a parte do maxilar do personagem. Aí a parte do maxilar vai vir até aqui embaixo, tá? Aqui a gente não vai precisar replicar o tamanho, porque a gente já fez a medida aqui, já tá marcado. Então a gente já parte logo pro... Fiz o pescocinho, deixei um espacinho pro pescocinho para não ficar muito junto. Se eu quiser diminuir esse espaço também pode diminuir, não tem problema. Vou fazer o corpinho. O corpinho tem que ser do mesmo tamanho que a gente fez aqui do lado, ó. Se você tiver dúvida, traça uma reta aqui, ó, bem fraquinho, para não ter problema de errar no tamanho, tá? Mas vai ter que ser do mesmo tamanho, só o mesmo personagem. Mesma coisa, ó, a altura do ombro. Aqui tem que estar na mesma altura. Na dúvida, traça uma retinha assim, ó, só para você ter uma noção. Não precisa ficar milimetricamente certo não, mas para você ter uma noção. E aqui eu já fiz o círculozinho da mão. E a mão, ó, tá do lado, tá na segunda cabeça. Vou fazer o braço. Pode ser separado em 2 cubinhos, né? Porque é o braço, o antebraço. E aqui ficaria o cotovelo do personagem, né? E agora a perninha dele. Ó, separei também em 2 partes. A coxa e essa outra parte aqui, tá? A altura do joelho fica mais ou menos aqui, ó, em cima da linha, né? Na verdade ele tá um pouquinho mais acima. Ó. Comparem sempre as formas. A parte da perna, ó, pega justamente nessa linha aqui, ó.
sempre comparando com o bonequinho do lado para vocês não perderem a medida. O perfil já tá feito. Agora, a posição 3/4. Vou começar da mesma forma. Faço círculo. E vou fazer o maxilar do personagem. Esse aqui é o 3/4 virado para direita. Ele tá virado para lá. Ó. Então, ó. Na hora de eu colocar o maxilar, eu tenho que levar em consideração a movimentação da cabeça dele. O meio, a metade da cabeça seria essa aqui, ó. Ele tá virado para a direita. Essa área esquerda vai aparecer mais do que a área direita, tá? Vou fazer o pescocinho do personagem e já vou começar a traçar o corpinho. O corpinho ele tem uma forma parecida com uma coxinha. E também, ó, a gente precisa dividir ele aqui no meio para a gente ter uma noção de que o personagem ele não está reto, ele está levemente de lado. Agora eu já vou pegar, ó, traçar mais ou menos uma reta aqui para conseguir visualizar a altura do ombrinho. Aqui o ombro já vai estar um círculo. Repare que aqui não está bem um círculo, está uma meia lua. Aqui já está um círculo, porque está vendo totalmente, a gente vai estar vendo a visão completa do ombro. A mesma coisa aqui. E aqui a mãozinha. Vou separar também, ó, braço e antebraço. Repare que o braço ele não está reto, ele está levemente inclinado, fazendo uma espécie de arco. O nosso braço nunca vai ficar tão reto, tá? Porque os nossos ossos eles são meio tortinhos, então eles vão ficar meio assim, ó, encaixando, eles fazem isso. Tá? E agora eu vou encaixar. Ah, e detalhe importante também, ó. Nessa posição, parte do outro ombro vai aparecer e parte da mão também. Pode ser que o braço não apareça, mas parte da mão e do ombro pode aparecer, tá? Aqui não aparece, só aparece um braço e aqui só aparece uma perna. A outra perna não dá para visualizar nessa posição que ele está totalmente de lado. Aqui já vai aparecer as duas pernas. Ó, pode até dar uma leve, simular um pouquinho o braço ali, ó. Corpinho parece mais uma coxinha. Coloquei um ombrinho, coloquei o outro ombrinho. Na verdade é uma meia lua, né? Não vai ficar uma bolinha certinha. Mesma coisa com o braço, ou melhor, mesma coisa com a mão, ó. E tá aí nossos 3 movimentos, né? Agora, se eu quiser fazer para o outro lado, mesmo esquema, sempre começando com o círculo da cabeça. Essa posição aqui é a 3/4 virada para a esquerda. Então, ó, o meio da cabeça ficaria aqui. Aí eu vou fazer o maxilar do personagem. Tudo dentro da medida que a gente já fez, tá? Tudo dentro dessa medida. Nada tá fora dessa medida. Vou fazer o corpinho também acompanhando a medida que a gente já fez. Ó, corpinho, como se fosse uma coxinha. Vou dividir o corpinho aqui. Como ele tá na posição 3/4, o corpinho ele vai aparecer mais um lado do que o outro. Vou encaixar o ombrinho dele aqui e já vou fazer o bolso da mão. Mesma coisa que a mão e o ombrinho. Separar aqui, braço e antebraço. E agora eu vou para a perninha.
tô passando assim rapidamente para dar tempo de fazer todas essas posições aqui, tá? Mas vocês sentindo dificuldade vão pausando o vídeo e vão fazendo passo a passo para não ter dificuldade aí. Ó, 3/4 virado para esquerda agora. É a mesma coisa que a gente fez aqui, só que agora ele está olhando para a esquerda. E finalmente o perfil. Mesma história. Fez o círculo, colocou o maxilar do personagem, deixei um espacinho pro pescoço, fiz o corpinho dele parece uma coxinha. Reparem que sempre no corpinho, essa área aqui é menor e essa daqui é mais larguinha. Essa base aqui de baixo sempre é mais larguinha do que a de cima. De cima, ela faz um formato tipo um ovo, assim, ó, tipo uma coxinha mesmo. Essa parte aqui é mais estreitinha, essa daqui é mais larga. Então é esse o formato do corpo. Vocês precisam reparar nesses detalhezinhos e não é só olhar e achar que viu uma coisa e desenhar o que está na cabeça. Na verdade, vocês têm que desenhar o que estão olhando, estão percebendo. Não é sair rabiscando, não. Atentem para a forma, que isso é importante. Não é qualquer coisa, vou fazer só um cubo, não. Reparem que as formas são arredondadas, elas não são retas. Elas são todas arredondadas, até na perninha, ó, tudo arredondadinho. Aqui eu botei ele até com uma barriguinha. Pode até diminuir se quiser diminuir, ó. Pode diminuir um pouquinho a barriguinha do personagem, não tem problema não. E reparem também que aqui eu nem coloquei a orelha do personagem pelo seguinte. Vamos voltar aqui para esse primeiro. A orelha do personagem, como a gente viu na outra aula, nas aulas anteriores, ele vai ter a ver com o tamanho dos olhos. Então, para eu colocar a orelha aqui, eu tenho que também saber o tamanho do olho do personagem. Eu vou colocar aqui um tamanho e tentar, ó, reproduzir isso aqui. Fazer só desses 3 primeiros. Coloquei uma... E aí eu posso acrescentar o formato aqui da orelhinha dele, mas só depois que eu definir. Só depois que eu definir o tamanho dos olhos, ó. Vou botar aqui. Botar a orelhinha dele aqui. Repare que aqui a orelha fica mais para fora e aqui fica mais para dentro. Mesma coisa aqui, tá? Eu não vou fazer desses dois não, porque na verdade é a mesma coisa que esses. E aí, ó, o tamanho dos olhos, vocês que vão definir. Se vai ser redondo, vai ser maior, se vai ser menor. Se a forma dos olhos vai ser meio quadrada ou vai ser retangular, se vai ser oval, enfim. Vocês que vão decidir, tá? Lembrando que a distância de um olho para o outro é o tamanho de um olho, tá? Se vocês quiserem botar um pouquinho mais aproximado, não tem problema não, porque o estilo é cartoon. E aqui, quando vocês forem fazer nessa posição de perfil, procurem não colocar muito rente aqui essa marcação, porque senão vai parecer que o olho tá saltando da cabeça do personagem. E nessa posição 3/4, né? Nessa posição 3/4, é interessante também pensar, ó, que a cabeça ela não é reta, né? Ela é oval, então essa linha aqui ela vai ser curva. Nessa posição 3/4, a gente está vendo que um lado da cabeça vai aparecer mais do que o outro. Então, ó, a mesma coisa vai acontecer com o tamanho do olho. Um tamanho do olho vai aparecer mais e do outro não vai aparecer tanto. Repare que a altura
é a mesma, o que muda é a largura. Esse aqui é mais largo, esse aqui é mais estreitinho. Mesma coisa com a sobrancelha. A sobrancelha vai ficar em cima aqui do olho. E essa sobrancelha aqui vai aparecer mais do que essa daqui. Só vou marcar mais ou menos aqui, só para vocês visualizarem o que eu tô falando, tá? Então, nessa posição 3/4, vai aparecer mais esse aqui do que esse. Já nesse aqui, que também é 3/4, só que tá virado para a esquerda, vou botar aqui a linha dos olhos, que aí daqui eu já defino onde vai ficar a orelhinha do personagem. Vai acontecer a mesma coisa, ó, esse olho aqui vai aparecer mais do que esse olho aqui, ó. A altura é a mesma, a única coisa que muda é a largura. Ó. A altura é a mesma, a largura que é diferente. Isso na posição 3/4, é a única posição que vai... Única não, né? Porque tem várias outras posições, mas que tem uma espécie de distorção, né? Por causa da perspectiva, ó. Então tá aqui o nosso esboço do model sheet, né? Tá? Reparem bem nas curvas, nas formas do personagem, tá? Lembrando que na posição de perfil não aparece a outra perna, só aparece uma perna e só aparece um braço. Na posição 3/4 aparece esse braço, as duas pernas. Essa outra perna aqui pode até estar mais estreitinha, não tem problema. É só você ajustar. Ah, mas não ficou legal. Vai ajustando, gente. Não vai sair direito na primeira tentativa, não. Até porque, olha só, isso aqui é um esboço. E o esboço, ele é para ser alterado mesmo, tá?